Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, meus queridos, que a paz do Senhor, que a graça de Deus inunde a sua casa, amém? Hoje, 25 de abril de 2021, vamos começar mais um culto, manhã e graça, vamos adorar o Senhor, celebrar aquele que é digno de ser adorado, amém? Hoje vamos, ministério de louvor diferenciado hoje, amém? Vamos, adore ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo nome. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só o Deus eterno sobre todo e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia! Obrigado, Davi, obrigado, Jaque, estreando não, que você cantou sexta-feira também na live de oração, amém, glória a Deus pela sua vida, talentos, novos talentos aqui na igreja, amém, queridos, convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 8 e 9, diz assim: o que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito, e cada um receberá sua recompensa segundo o seu trabalho, porque somos cooperadores de Deus, e dele sois lavoura e edifício. Eu sempre falo que Deus não precisa de nós. Deus, ele é soberano, ele é autossustentável, ele não precisa de nós. Ao contrário de nós, somos totalmente dependentes
dele, dependente do amor, dependente da graça, dependente das misericórdias, dependente do favor dele. A Bíblia aqui é bem taxativa que somos cooperadores de Deus. Apesar da nossa pequeneza, apesar do nosso pequeno tamanho de cada um de nós, apesar de sermos minúsculos comparados relativo à Terra, relativo à Via Láctea, relativo ao universo, apesar de sermos isso aqui, todavia nós somos cooperadores de Deus, cooperadores com o ministério do Senhor, cooperadores com o reino de Deus, cooperadores com a obra de Deus, de forma que o que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito. Queridos, alguém teria que vir aqui ministrar a palavra, alguém teria que vir aqui cantar, tocar violão. Davi, parabéns pela viola. Alguém teria que vir aqui mexer no som, mexer na mídia. Tem toda uma equipe de trabalho. Toda live aqui há toda uma gama de pessoas aqui para trabalhar. Ou seja, a obra do Senhor depende de nós, depende de mim, depende de você. Nas últimas semanas, nós tivemos uma ação no Extra, aqui do Braga. Obrigado pelo Extra, obrigado pela gerência, fugiu os nomes agora, na qual nós arrecadamos aí cerca de 1,5 tonelada de alimento. É isso mesmo que você ouviu, 1,5 tonelada de alimentos. No segundo sábado de abril, se eu não me engano, aí foi lá um grupo de jovens da nossa igreja. Semana retrasada foi as células de Ana e Júlio, e ontem foi a célula do pastor Vanderlei e da pastora Vivi. Gente que bota a mão na massa, gente que se lança. Nós conseguimos isso graças ao desempenho, à disponibilidade, à volição, à vontade dos irmãos de irem lá cooperar com a obra do Senhor. Em suma, a obra do Senhor é sustentada por mim e por você. É sustentado pela nossa disponibilidade, pela nossa generosidade, pelo nosso coração aberto em ofertar, em colaborar com a obra do Senhor. A produção vai estar colocando a forma de você colaborar. Eu gostaria de incentivar todos vocês a serem um ofertante fiel à casa do Senhor, a ser dizimista fiel à obra do Senhor. Toda essa obra aqui é sustentada por nós, é sustentada por mim, é sustentada por você, pela sua generosidade, pelas suas ofertas, pelos seus dízimos. Toda a receita, eu disse, toda a receita da igreja é vertida ou convertida em prol do reino de Deus, em prol da igreja, em prol da proclamação do reino de Deus. Além de pagarmos água, luz, telefone, internet, pagamos os funcionários e também sustentamos os projetos da nossa igreja, o Restaurante Graça, o Instituto Terra Fértil, enfim, e nós temos provado dos milagres do Senhor. Amém? Que o Espírito Santo esteja falando ao teu coração. Está aí no seu visor o QR Code, a forma de transferência moderna, seja por meio do Pix. O Pix também é o CNPJ da igreja. Enfim, seja um colaborador com a obra do Senhor. Amém? Vamos celebrar o Senhor? Entra tudo aqui, tua casa está pronta. Estamos te esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama, que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama, que venha o teu reino.
nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Aleluia! Obrigado, Ministério de Louvor. Queridos, hoje vamos encerrar essa temática de Provérbios. Já discorremos do capítulo 1 até, semana passada falamos até o capítulo 25. Hoje vamos do 26 até o capítulo, vamos encerrar hoje até o 31. Convido você então a abrir a Bíblia de Gutenberg. Não pega a Bíblia aí que está no WhatsApp não, no celular não, senão você vai abrir o WhatsApp, vai abrir o Instagram, vai abrir o Facebook, você vai abrir essas potrocas digitais, como diz um pastor renomado aí. Pega a Bíblia de Gutenberg, anote tudo, pegue o caneta, pegue o papel, anote tudo que for falado aqui e pesquise depois. Provérbios 26, versículo 2. Um tema um pouquinho polêmico, mas é importante falar. Diz assim: como o pássaro que foge e como a andorinha a voar, assim a maldição sem causa, ou melhor, a maldição sem causa não pega. Ou seja, não existe maldição sem causa. Eu não sei como é que está na sua versão. Depois você coloca aí nos comentários aí como é que está na sua versão. Queridos, maldição no meio pentecostal ele é, como eu falei, um pouco polêmico. Por quê? Há uma vertente teológica de aplicar maldição. Ao desobediente, vou aplicar uma maldição. A ovelha quer sair da igreja, aí vai pedir a bênção para sair da igreja, aí o pastor, não sei que cargas d'água, vai lá e eu não lhe dou a bênção, você vai sair daqui debaixo de maldição. A Bíblia é bem taxativa, Provérbios 26, 2. Assim a maldição sem causa não existe, não pega. Por que existe esse entendimento de amaldiçoar as pessoas, amaldiçoar os irmãos, amaldiçoar as ovelhas? Se você for lá em Deuteronômio 28, os primeiros capítulos, os primeiros versículos falam acerca das bênçãos dos obedientes. E, se eu não me engano, do versículo 14 em diante, me ajuda aí, Marcelo, vê se é isso mesmo, Deuteronômio 28. Se eu não me engano, do versículo 14 em diante fala acerca das maldições. Resumindo, várias maldições por desobediência. Por que muito é falado sobre isso? Por que alguns pastores insistem nessa questão de amaldiçoar a pessoa? Se teologicamente, biblicamente, a gente estava debaixo da maldição do pecado, Cristo veio, se fez maldito, conforme está lá em Gálatas, se fez maldito por nós para que nós fôssemos abençoados. Lá em Efésios capítulo 1 diz que nós já fomos abençoados em toda sorte de bênção espiritual. Mas, infelizmente, alguns segmentos insistem nessa frase, nessa colocação: eu vou te amaldiçoar, por meio de ameaça, por meio de controle das ovelhas, por meio de controle das pessoas. Queridos, biblicamente, nós somos abençoados por Deus. Uma provável resposta para isso, por que alguns, deixa eu marcar aqui Provérbios 26, por que alguns se valem por essa taxativa maldição? Eu quero dizer que eu respeito
a opinião. Se você é adepta a essa teologia da maldição por isso, da maldição por aquilo, eu respeito. Porém, eu vou colocar a minha opinião baseada na Bíblia. Um provável entendimento sobre isso está lá em Êxodo 20. Quando Deus dá os 10 mandamentos a Moisés, e chega no segundo mandamento, está lá em Êxodo 20, abra por favor, Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra ou nas águas debaixo da terra. Ou seja, Deus está repreendendo, exortando contra o quê? A idolatria. Versículo 5. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Preste atenção, eu castigo o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Algumas versões dizem daqueles que me odeiam. Outras versões dizem, eu amaldiçoo, eu castigo, amaldiçoo o pecado dos pais, dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. O que Deus quis dizer aqui nesse segundo mandamento? Existe aquela família que não quer saber de Deus, que idolatra várias coisas, adora tudo menos Deus. Então essa pessoa está debaixo de um castigo do Senhor, está fora. Vamos entender seguir essa linha de entendimento. Está fora das bênçãos do Senhor, porque está no pecado da idolatria. Se você não está na bênção do Senhor, você está abaixo da maldição. E os filhos dessas pessoas, os filhos desses pais que observam os pais na idolatria, tender-se-á ao quê? A seguir a idolatria. Se você estudar um pouco de antropologia ou etnologia, que é estudar as culturas dos povos, você observa que as gerações vão se repetindo culturalmente o que os pais, o que os seus antecessores faziam. Então o filho também vai ter a prática da idolatria e também estará fora da bênção do Senhor. O neto dessa pessoa também tender-se-á, se meu avô foi idólatra, meus pais são idólatras, então eu também, a pessoa tender-se-á a idolatria também. E aí vai sucessivamente. Ou você acha que por que Deus mandou destruir Jericó, dizimar Jericó completamente? Homens, mulheres, jovens, crianças. Por que Deus mandou reprimir, destruir todos aqueles povos que habitavam lá em Israel? Os jebuseus, os perizeus, os povos que habitavam lá em Canaã. Porque eram povos idólatras. E de acordo com o segundo mandamento, quem não está na bênção do Senhor está na maldição. E aí pega Deuteronômio 28, aos obedientes tem bênção, aos desobedientes tem maldição. E aí aquele pastor que de repente tem uma ideia que segundo ele alega vem de Deus, ou ele tem uma ideia, e a ovelha não concorda com esse pensamento, com a ideia do pastor, esse líder, pode ser pastor, bispo, líder espiritual, ele vai se sentir ofendido, porque ele advoga para si a voz divina. Então se a ovelha não concordar com o pensamento do pastor, na cabeça do pastor, desse pastor adepto à teologia da maldição, essa ovelha vai ser tratada como desobediente, então vai estar debaixo de maldição. E cá entre nós, meus queridos, como é que está o cristianismo hoje? Multifacetado, inúmeras teologias. Você vai concordar com
com um segmento religioso, com algum pastor que manda você vender tudo e dar tudo para a igreja? Você vai concordar com um pastor, alguém adepto à teologia da prosperidade, que se você tiver passado por algum problema é porque você está debaixo de maldição ou você está debaixo de pecado? Queridos, a Bíblia é bem clara em Provérbios: na multidão de conselhos há sabedoria. O pastor, sim, nós pastores, nós somos homens levantados por Deus, porém, estamos suscetíveis a falhas. E com isso, o pastor que não tem esse esclarecimento, ele vai massacrar as pessoas. Você vai sair da minha igreja, você está desobediente, então eu vou lançar uma maldição sobre você. Coisa que não tem respaldo bíblico, meus queridos. No máximo, se uma ovelha é desobediente, não cabe a nós lançar maldição sobre a ovelha, mas sim chamar a ovelha para conversar, tentar abrir os olhos, orar por ela, para que os olhos dela venham a ser abertos, trazer ela para o eixo, trazer ela para o centro da vontade do Senhor, trazer para perto, até disciplinar. O que é a disciplina? É mostrar o caminho. Afinal, Deus ama, nós já lemos aqui que Deus ama a quem Ele repreende, a quem Ele disciplina. Então, baseado, só para encerrar essa parte, em Deuteronômio 24, 16, abra lá, por favor. Eu acho que vale a pena pararmos para falar sobre isso, para acabar com esse medo de algumas pessoas, de algumas ovelhas, que por algum motivo ou outro querem sair de uma igreja, querem sair de algum lugar, vai pedir a dispensa ao pastor, vai pedir a bênção ao pastor, o pastor fica chateado e vai lá e roga a maldição. Pelo amor de Deus, Deuteronômio 24, 16, diz assim: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Nós ouvimos também que há uma maldição, há muito falado aí, uma maldição hereditária. Queridos, eu vou respeitar, obviamente. Se você acredita nessa teologia, eu respeito. Porém, biblicamente, não tem respaldo. Se os meus avós pecaram, são eles que vão pagar, de acordo com Deuteronômio 24, 16. Repetindo, os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Conforme também está lá em Ezequiel 18, 19 e 20. Mas aí você pode perguntar: mas pastor, eu conheço uma família em que a avó ou avô era envolvido no alcoolismo. O filho também foi envolvido no alcoolismo. E o neto também está envolvido no alcoolismo. Queridos, se você falar em Efésios, você vai ver lá que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra poderes celestiais, potestades, príncipes, dominadores do mal. Então, existem os anjos do Senhor e também existem os anjos caídos ou demônios. Quem não está debaixo da mão do Senhor está onde, meus queridos? Está fora da mão do Senhor, então está sobre a influência do império das trevas, querendo ou não. Então eu acredito que há castas de demônios que trabalham para que o avô seja seja envolvido no alcoolismo, alcoólatra, obrigado, me empolguei aqui, saiu. Para que o avô seja alcoólatra, para que o filho seja alcoólatra, para que o neto seja alcoólatra também. Isso é fato. Mas como é que quebra isso? Como é que vamos quebrar? Como é que se quebra essa coisa que acontece nessa família? A Bíblia é bem clara. Cria no Senhor Jesus
e será salvo. A Bíblia é bem clara, conhecereis a verdade e ela vos libertará. O avô é alcoólatra. O filho começou a se envolver no alcoolismo também. Conheceu Jesus, essa pessoa não vai ser liberta do alcoolismo? Contra Israel não há, tá obrigado aqui, meu assessor teológico aqui, o Marcelo. Obrigado, Marcelo. Lembra Israel passando o deserto? E aí, fugiu o povo lá, contrataram o bruxo, o profeta, o falso profeta, o bruxo Balaão, para amaldiçoar Israel. Ele conseguiu amaldiçoar Israel. Deus não deixou. Como vai amaldiçoar algo que já é abençoado? Então nós somos abençoados pelo Senhor. Obviamente que se não vigiarmos, a Bíblia fala que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Também fala que o diabo está ao nosso derredor. Ou seja, ao nosso redor também todo um império das trevas querendo nos engolir. Então, se nós não vigiarmos, obviamente uma seta poderá nos atingir. Por isso que diariamente precisamos confessar o nosso pecado, nos arrepender do nosso pecado, mudar de postura, recorrer às misericórdias do Senhor. Em outra live, obviamente, eu conto isso, mas quantas coisas que aconteciam nos meus avós, nos meus pais, que estava na iminência, na incidência de acontecer comigo, mas o sangue de Jesus na minha vida me lavou e me purificou e me transformou, graças a Deus. Amém? Isso não é novidade não. Para encerrar, prometo, agora eu encerro mesmo. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 9, abra lá por favor. João, capítulo 9. Eu vou encerrar porque tem surpresa aí hoje. Não sai daí não, hein? Tem surpresa hoje aqui. João 9, do 1 ao 3. Olha que passagem interessante. Vai esmiuçar bastante isso aqui. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Olha já a concepção já naquela época. Naquela época, se a pessoa nascesse cego, nascesse manco, nascesse com algum problema, entendia-se que essa pessoa estava em pecado, nasceu em pecado, ou que os pais nasceram em pecado, ou seja, havia uma maldição sobre essa pessoa. Então, essa concepção de maldição sobre uma pessoa, sobre o filho, sobre os netos, não é nenhuma novidade. E Jesus, ele vem e arrebenta com isso. Não é nem por ele, nem dos pais dele, mas para que a glória do Senhor se manifeste na vida dele. Amém? Que você nessa manhã, 25 de abril de 2021, entenda isso, aceita isso, receba isso. E conforme Efésios capítulo 1, nós já fomos abençoados em toda sorte de bênçãos. Você é abençoado, você é uma abençoada pelo Senhor. Amém? Encerrar essa parte de maldição, deixe os seus comentários, concordo, não concordo, obviamente que eu vou respeitar. Prosseguindo, vamos lá para o versículo 4 e 5. Espera aí, deixa eu voltar lá em Provérbios agora. Provérbios 26, versículo 4. Não respondas ao insensato de acordo com a sua insensatez, para que não seja semelhante a ele. Responde ao insensato conforme merece a sua insensatez, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Antes de tudo, você sabe o que é insensatez? O que é uma pessoa insensata? Eu vou ler para você o significado. Insensato significa sem juízo. Uma pessoa imprudente. Falta uma pessoa que não tem bom senso. Aquela pessoa que fala, dá na cabeça e fala as suas besteiras, fala as coisas sem lógica, fala as coisas irracionais.
age no impulso, uma pessoa insensata, uma pessoa que age sem pensar. E aí fala suas besteiras, se altera, fica nervoso. E provérbio diz, não respondas ao insensato de acordo com a sua insensatez, para que não seja semelhante a ele. Responda ao insensato conforme merece a sua insensatez, ou seja, fale com ele no nível da loucura dele. Não adianta a Bíblia fala não jogar pérola aos porcos. Como é que você vai conversar com uma pessoa insensata, uma pessoa sem raciocínio, uma pessoa sem juízo? Já viu aquela frase, finge demência? Não é isso? Fugiu agora. Você conversa com uma pessoa louca da vida aí, começa a falar e você finge demência, que está olhando por o horizonte, fingindo que nada está acontecendo. Você vai dar atenção ao insensato, ao louco, a uma pessoa sem juízo. Você vai debater com uma pessoa sem juízo. Quem vai ganhar? Você ou ele? Ele. Porque ele não compreende o insensato. Como ele não tem juízo, ele não tem bom senso, ele não tem lógica, ele não tem entendimento lógica. Na cabeça do insensato, 2 mais 2 são 5. Como é que você vai explicar para o insensato, desconstruir para esse louco que 2 mais 2 é 4 e não 5? Você não vai conseguir, você vai perder e você vai se igualar igual a ele, vai ficar um louco também. Prosseguindo, pula lá para o Provérbios, versículo 7. Provérbios 27, versículo 5. É melhor a repreensão declarada que o amor encoberto. Sabe o que Salomão quis dizer? É melhor você chamar o seu amigo, é melhor você chamar o seu irmão e conversar claramente com ele. Falar claramente com ele dos acontecimentos, do erro. E se for necessário, conforme está aqui, repreender. Afinal de contas, ele é seu amigo, ele é seu irmão. E aí você vê o seu irmão no erro. Você ama o seu irmão, mas vai ficar caladinho, vai ficar quietinho. Você vai esperar o fim dele? Não. Biblicamente, é melhor repreensão declarada. Mesmo que isso ali no início gere desprazer, de sabor, mesmo que ali gere um mal-estar, porém você está seguindo a orientação divina, a orientação bíblica, repreender o irmão quanto ao seu erro, repreender quanto ao seu pecado. Porque no final de contas, quando o juízo, os olhos do irmão forem abertos, ele vai ver que você de fato foi amigo dele, que você estava certo, e você livrou o seu irmão do pecado, e quem sabe até da morte. Amém? Prosseguindo, 27, versículo 17. Que tem a ver também com o versículo 5. Como se afia o ferro com outro ferro, assim o homem afia seu amigo. O verdadeiro amigo, ele não vai dizer palavras afáveis, só palavras afáveis. O verdadeiro amigo, ele vai dizer para você aquilo que você precisa ouvir. Se você está tagarelo demais, o verdadeiro amigo vai chegar para você, você está tagarelo demais, tua língua está muito grande. É melhor segurar, porque a Bíblia diz que quanto mais você fala, mais você está propenso a pecar. Como se afia o ferro com outro ferro. Ou seja, nem sempre vamos ter palavras brandas, vamos ter palavras boas, palavras afáveis. Algumas vezes até no momento de calor ali, você vai precisar dizer verdades ou coisas que desagradem a pessoa. Porém, é isso o papel da amizade, é esse o papel do amigo. O verdadeiro amigo, ele fala as verdades. O verdadeiro amigo, ele tenta abrir os seus olhos.
Ou você vai ver o seu amigo andando numa trilha esquisita, numa trilha torta, num caminho de morte, e vai deixar ele se arrebentar todo. Isso não é o papel de amigo. Você vai se omitir disso? Como se afia o ferro com outro ferro, assim um amigo, o homem afia o seu amigo. Amém? Prosseguindo. 27 e 23. Procura saber do estado das tuas ovelhas e cuida bem dos teus rebanhos. Pula lá para Provérbios 29, 18, que tem a ver também. Onde não há profecia, ou algumas versões dizem visão, o povo se corrompe, mas quem obedece à lei é bem-aventurado. Procura saber do estado das tuas ovelhas. Nós aqui no Centro Evangelista, nós temos o seguinte slogan: estar em célula é um privilégio. Como é que nós pastores vamos conhecer 500 ovelhas, 600, 700, 800, 1000 ovelhas? Como é que nós vamos conhecer isso? Por isso que nós do Centro Evangelístico instituímos o quê? Células na nossa igreja. Que isso se remete lá em Atos. A igreja lá de Atos, a igreja do primeiro século, era nos lares. E tinha sua eficácia, sua autoeficácia, a bênção do Senhor. Nós aqui no SEI, nós temos várias células, e cada célula tem o líder de célula, tem o co-líder de célula. Para o quê? Para pastorear ali de perto, para discipular ali de perto, para qualquer acontecimento, dar os primeiros socorros às ovelhas. Em situações graves, nós pastores entramos. Eu arrisco dizer que 98%, eu sempre falo isso, 98% dos problemas das ovelhas, os próprios líderes de células, que são pastores, aprendentes de pastores, os próprios líderes de célula conseguem resolver, conseguem debelar, conseguem reverter a situação. É bem alto. São poucos as demandas graves, graças a Deus, que chegam até nós pastores. Porque os próprios líderes e colíderes de célula conseguem dar conta, conseguem resolver. Procura saber do estado das tuas ovelhas e cuida bem dos teus rebanhos. Isso não exime de nós pastores aqui do SEI, a gente não se exime de procurar saber das ovelhas. Se você perguntar para os líderes de célula, para os supervisores, eles vão dizer que semanalmente nós temos reuniões com os supervisores, para quê? Para saber como é que estão os líderes, para saber como é que estão as ovelhas na nossa igreja. Quem está bem, quem está mal, quem está desempregado, quem está com a enfermidade, quem está com Covid, quem está saindo da Covid, quem vai ter filho. Enfim, toda semana é uma reunião, às segundas-feiras tem uma reunião com supervisores e presbíteros para saber de como que está o estado das ovelhas. E é por meio de células também que a gente dá a visão. Onde não há profecia ou direcionamento, onde não há visão, o povo se corrompe. E quais são os direcionamentos que nós damos aqui em nossa igreja? Da oração, da santidade, de buscar, de ter esperança em Deus, de não olhar para o século, de não se alimentar de informações dessa mídia podre, corrompida que há aí fora, de se alimentar bem, de ter saúde emocional, de cuidar da sua mente. Essa sempre foi a visão, o direcionamento que até hoje a gente dá às ovelhas. Sem profecia, sem visão, o povo se corrompe. E qual tem sido a última visão que Deus tem dado por meio do nosso pastor Rafael Lemos? Apesar dos pesares, apesar da crise mundial que nós estamos passando, apesar do deserto no qual nós estamos passando,
Mas Deus quer mandar chuvas de bênção. Deus manda dizer para você colocar seus projetos em andamento. Deus manda dizer para colocar os seus sonhos em andamento. Não para, não senta, não senta, não começa a olhar para o mundo não, senão você vai entrar em desespero. Porque, infelizmente, há todo um trabalho midiático aí que só quer levar notícias ruins. E nós já conseguimos provar para vocês que há notícias boas. Nós já conseguimos mostrar para vocês que tem muita notícia boa aí, mas está encoberto, está escondido. Porque, infelizmente, o mundo jaz do maligno e o mundo quer o seu mal. O mundo quer ver você nervoso, histérico, amedrontado, acuado. Amém? Que Deus possa estar falando com você por meio disso, por meio dessa live, ou por meio do livro de Provérbios. Prosseguindo, vamos lá para o 28:13. Provérbios 28:13. Esse versículo aqui é também bem bom. Todo versículo bíblico é bem bom, né? Mas esse aqui, olha só, 28:13. Quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcançará misericórdia. Quem encobre suas transgressões jamais prosperará. Que é isso? Você peca e aí você quer se esconder, ó, achando, crente, que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E a Bíblia diz o quê? Recomenda o quê? Te orienta o quê? Confessa o seu pecado e abandona o seu pecado e você alcançará misericórdia do Senhor. Amém? Não é confessar e permanecer no pecado, ou esconder, ou fingir que ninguém está vendo. Finge que ninguém está vendo. Não é isso, a Bíblia fala para confessar e abandonar, meus queridos. Vamos lá para o capítulo 29. Vou acelerar. Deixa eu escolher um aqui. 29. Não, vamos para o capítulo 30. Provérbios 30. Para a gente fechar o 31 hoje. Provérbios 30, versículos 8 e 9. Olha que interessante também, né? Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dai-me apenas o pão de cada dia. Para que na fartura não te negue e diga, quem é o Senhor? Ou empobrecendo, eu não venha furtar e profane o nome do Senhor. Você tem coragem de fazer essa oração? Você tem coragem de viver esse provérbio aqui? Senhor, não me des nem a riqueza e nem a pobreza, mas me dê o pão nosso de cada dia. Ou seja, você não vai nem ser rico nem ser pobre, você vai ser sustentado diariamente pelo Senhor. Você tem coragem de orar isso ao Senhor? Jesus reproduziu lá na frente, né? A oração diária. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque de acordo com Provérbios, a tendência, se você ficar rico, é o quê? Sou rico graças a mim mesmo, graças aos meus esforços, graças aos meus empenhos. Quem é Deus? Quem é o Senhor? Ou se você ficar pobre, não venha furtar e profanar o nome do Senhor. Amém? Vamos fechar com Provérbios 31? Provérbios 31, versículo 10, fala sobre a mulher virtuosa. Mas lembra que tem mais ou menos umas 2 semanas, eu lancei um desafio aí? Seria muito fácil, eu não digo nem fácil, mas eu penso que é mais coeso uma mulher falar sobre Provérbios 31, sobre a mulher virtuosa, do que um homem. Porque, infelizmente,
ideologias do século entraram na igreja. E aí, para não dizer que eu estou sendo machista, é melhor que uma mulher discorra sobre o Provérbio 31. Desafio aceito. Vem cá, tem surpresa aqui hoje. Teóloga, pastora Maquelane Branks, minha esposa. Que Deus possa usá-la poderosamente para concluir Provérbios 31 sobre a mulher virtuosa. Amém? Aliás, está toda a família aqui hoje. Vem cá, Sofia. Vem cá, se ela não aparecer. Sofia, dá tchau. Arthur também dá tchau. Amém? Participação especial de toda a família. Vamos deixar agora com mamãe. Amém. Amém. A paz a todos. Bem, eu quero, assim, falar em rápidas palavras, né? Compartilhar um pouco sobre esse livro de Provérbios, né? Que fala sobre a mulher sábia, né? A esposa ideal. E sou muito grata, né? De poder compartilhar um pouco do que Deus tem feito na minha vida, né? E na vida de muitas mulheres. Amém? Eu quero começar então a partir do versículo 10. Provérbios 31 diz, Provérbio 31, versículo 10 diz assim: como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. Eu estou lendo aqui na versão, né, que é uma versão mais atualizada, para ficar um pouco mais fácil também, né, para a gente entender. Então, aqui diz como é difícil encontrar uma boa esposa. Se aqui fala em encontrar, é porque está sendo procurada. Então, se procura-se algo, é porque é algo que está escasso. Então, a gente tem visto a dificuldade, né, de se encontrar essa esposa, essa mulher de Provérbios 31, né, essa mulher tão cobiçada, essa mulher que a gente acha, às vezes, até que ela não é real, né, de tão perfeita, de tão assim, cumpridora, né, das coisas que Deus fez, né, dos princípios que Deus criou para uma mulher. Mas nós podemos nos espelhar nela, né, embora atualmente a gente tenha uma dificuldade muito grande, né, com tudo que a gente vive, né, com essa explosão de informação, né, com esses conceitos, né, que o mundo tem colocado da mulher ideal, da mulher perfeita, né? Você precisa ser assim, você precisa ser magra, você precisa ser bonita, você precisa ser independente, você precisa ter uma profissão, você precisa ser alguém na sociedade. Então, assim, temos sido bombardeadas, né, com essas informações, e se a gente não acreditar quem nós somos em Deus e nos guardar na palavra, a gente acaba se perdendo, né? Então, é um alerta que Deus traz para nós, né, para a igreja, para a gente não se conformar, né? A palavra de Deus diz que a gente não deve se conformar com este século, né? Não tomar forma do século, a gente prestar atenção no que a gente ouve, né? Na forma que a gente quer tomar. A gente quer ser como aquela mulher ideal que a sociedade fala que a gente deve ser, a mulher bonita, a mulher independente, a mulher empoderada, né? Hoje se fala muito do empoderamento, né? A mulher tem poder, a mulher ter o domínio de si mesma. Então a gente precisa estar muito alerta para essa forma do mundo não entrar dentro da igreja e a gente acabar negligenciando aquilo que Deus colocou em nossas mãos para cuidar, que é a prioridade. O que é prioridade na minha vida? O que é prioridade para Deus?
Então, é um alerta, né, que o Senhor nos traz, e Ele nos deixou como exemplo essa mulher. E nós somos capazes de ser, porque o Senhor nos criou assim. O tempo, né, com o tempo, essas qualidades foram se perdendo. Né? As mulheres, a gente começou a entrar numa nova visão, né, em sonhos, e a gente acabou desviando um pouco do propósito para o qual o Senhor nos criou. E continuando aqui, né, diz no 11 que o seu marido confia nela, ele nunca ficará pobre. E em todos os dias da sua vida, ela só faz o bem e nunca o mal. Está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. Essa ocupação aqui é algo que me chama a atenção, né, porque antigamente se ocupava com os afazeres, né, do nosso lar, da nossa família. A nossa mente estava ocupada com o quê? Com o zelo e o cuidado para com a nossa família. Hoje, a nossa mente tem sido ocupada com o quê? A Bíblia fala que a mente vazia é oficina do diabo. Existe esse alerta. Então, a nossa mente tem sido cheia de quê? Da palavra, dos princípios, dos nossos deveres. Maquilane, dever da mulher, pelo amor de Deus. Mulher de provérbio, lavava, passava, cozinhava, cuidava dos filhos, acordava de madrugada, trabalhava até tarde. Sim, amiga, foi para isso que o Senhor nos criou, mulher virtuosa. Mas eu não posso ter a minha independência? Sim, aqui a Bíblia fala mais para frente que ela era empreendedora, sim. Mas ela não deixava, não negligenciava um princípio que deu para o qual Deus a tinha criado, que era o cuidado, o zelo para com a sua família. Hoje nós queremos ser empoderadas. Eu quero ter poder, eu quero ser a mulher do século 21. Ou eu quero ser a mulher que Deus quer que eu seja. Entramos nesse conflito, porque Deus quer que eu seja o quê? Aquela que cuida, aquela que zela. Quando Deus criou a mulher, Ele falou, vou lhe fazer uma adjuntora. Mulher apta. O que quer dizer adjuntora? Mulher apta, mulher sábia, mulher inteligente, mulher que socorre, que dá auxílio. Mulher moralmente correta. Esse foi o chamado de Deus para nós. E temos nos perdido no caminho. Mas por quê? Temos negligenciado a palavra, temos ouvido mais o que o mundo diz do que a palavra do Senhor. Vamos seguir. Aqui diz que ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família. Ela dá ordem às empregadas. Ela examina, compra propriedade e com o dinheiro faz uma plantação de uvas. Olha como ela era empreendedora. Você pode sim ser uma profissional, mas nunca deixar que aquilo que Deus colocou em suas mãos seja terceirizado. Né? Hoje em dia a gente quer trabalhar e a gente quer alguém para cuidar da nossa casa, alguém para cuidar dos nossos filhos, a gente terceiriza a nossa família, a gente terceiriza a educação dos nossos filhos, porque que a gente não quer ter trabalho. Não, família dá trabalho demais. Filho dá trabalho, meu Deus, é um estresse. Mas eles são as dádivas do Senhor na nossa vida. Nossa família é a dádiva que Deus confiou em nossas mãos. Nossos filhos são heranças do Senhor. Como temos cuidado da herança que Deus nos deu? Temos negligenciado na alimentação, porque não gostamos mais de fazer comida. Comida, quando fala em cozinhar, dá frisson nas mulheres, porque eu não gosto de cozinhar. E com isso, os nossos filhos estão crescendo com uma alimentação não adequada, nossos filhos estão adoecendo, né? A gente perdeu uma conhecida minha era babá, de 14 anos, a menina.
A menina não comia nada, só comia besteira, miojo, e ela aos 14 anos teve uma pneumonia. E ela não suportou, ela veio a falecer com 14 anos de uma pneumonia, porque ela não tinha vitaminas no seu corpo. O seu corpo não conseguiu produzir nada para poder combater aquela enfermidade que ela tinha, porque ela não tinha reservas nenhuma no seu corpo. Ela não tinha uma boa alimentação. E aquela criança não conseguiu reagir a uma pneumonia e veio a óbito. Então, como temos cuidado daquilo que Deus confiou em nossas mãos? E continuando. Ela é esforçada, ela é forte, ela trabalha, conhece o valor de tudo o que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã, de linho para tecer as suas próprias roupas, ajuda os pobres e os necessitados. Ela consegue prover para a família e ainda consegue ser generosa, abençoar o seu próximo. Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para vestir. É uma mulher que tem visão de futuro, ela é preparada. Ela já olha lá na frente, já prepara tudo, porque o verão está aqui, mas ela sabe que o inverno vai chegar. Então, ela sabe que hoje a gente está passando por momentos bons, né? Mas que o inverno vai chegar e ela também está preparada para um momento de frio, para um momento ruim. O seu marido, estimado por todos, é um dos principais cidadãos do lugar, né? É você ver, né, que os amigos do seu esposo, o que os amigos do seu esposo têm falado de você. Não, a mulher desse cara, poxa, mulher de Deus, a mulher sábia. Ou não, poxa, eu tenho pena do meu amigo. Você não tem noção da mulher que ele tem em casa. E às vezes somos evangélicas, somos filhos do Senhor, estamos dentro da igreja, mas infelizmente passando uma imagem pela qual o Senhor não criou. Ela faz roupas e cinto para vender aos comerciantes. Ela é forte, ela é respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. A Bíblia fala que a palavra dura, ela suscita a ira, mas a branda desvia o furor. Temos sido o quê? Rixosa, goteira, mulher que fala, que briga. Não. A mulher sábia, ela sabe o momento certo de falar e falar com brandura. O Senhor nos fez feminina por causa da nossa doçura. Essa é a nossa característica. Mas queremos ser empoderadas, poderosas. Eu quero ter a minha voz acima. A minha voz tem que prevalecer. Se volte para o lugar pelo qual o Senhor a colocou. Deus chamou para você ter palavras doces, palavras de sabedoria. Quando o seu marido aumentar a voz para você, responda com doçura, faça a diferença. Eu nem sei brigar, eu louvo a Deus por isso, pelo esse meu jeito. Às vezes quando, né, tem uns glória e aleluia mais altos lá em casa, eu não consigo brigar, eu começo a chorar e ali a briga acaba, porque não tem discussão. Porque se ele fala alto e eu me calo, ou eu choro, ou eu falo com doçura, a palavra dura, ela é cortada ali, o mal é cortado pela raiz. Então, controle-se, domínio próprio, fruto do Espírito, isso está em você. E foi para isso que Deus te chamou. Ela nunca tem preguiça, está sempre cuidando da família. Ai, Deus, é uma situação meio muito delicada, né? A preguiça, ui. Então, às vezes a gente fica assim olhando, né? A mulher está cansada, passou o dia todo, o marido às vezes chega, poxa, amor, faz um ovinho fritinho para mim, hoje estou com vontade de comer ovinho. Ela, hã? Quê? Ah, fala sério. Eu fritava para você? Não sou sua empregada, trabalhei o dia todo. Cara, vai você para o fogão, se vira, faz você. E às vezes é um ato
tão simples de você fritar um ovinho, você até fazer algo mais, olha, amor, eu fiz um ovinho, uma saladinha, ou algo que ele goste. Para você não vai ser nada, mas às vezes comemos o pão da preguiça e preferimos ferir ou deixar as pessoas que a gente ama com aquela necessidade do que fazer algo tão simples. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido elogia. Ele diz, muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Eu sei que muitas mulheres queriam ouvir isso, mas o que temos feito para ouvir esses elogios? Temos rejeitado o ovinho que o marido pede? E mesmo assim queremos ser, essa é a esposa, não tem igual a ela. Vamos fazer por onde? Não é tão difícil, é só a gente se colocar na posição que o Senhor nos chamou. É só isso. Não comer o pão da preguiça. Olhar para a sua família com amor, com zelo. E fazer tudo com amor. Se é para manter uma casa ajeitada, arrumada, limpa, faça com amor. É a sua família. Se é para fazer uma comidinha gostosa, nutritiva, para evitar que seus filhos, sua família, coma algo que não vá produzir nada de bom neles, faça uma comidinha. Isso não vai te matar. Trabalho não mata ninguém. Você já ouviu alguém falar assim, nossa, morreu de tanto trabalhar? Já ouviu falar, mas você não viu ninguém morrer de trabalhar. Então, amigos, são coisas simples que a gente colhe lá na frente. A formosura dela é ilusão e a beleza acaba. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Deem a ela o que merece por tudo o que faz. E que seja elogiada por todos. Bem, eu quero finalizar aqui, né, esse livro de Provérbios, deixando um alerta, né? Em que movimento você tem participado? A gente precisa ter cuidado, porque os movimentos eles se levantam, a gente conhece. Se você não conhece, passa a pesquisar o movimento feminista, né? Teve a primeira onda, acho que no final do século XIX, depois veio a segunda onda, entre os anos 70 mais ou menos, foi depois da Segunda Guerra, né? Ali a mulher realmente era algo que era para ser bom, né? Que era para falar dos direitos sociais, humanos, enfim, mas algo que o inimigo tomou carona ali, acabou distorcendo e tem, assim, feito destruição em famílias. Algo que veio sido colocado, né, na segunda onda, e diz que a mulher, ela precisa ter independência financeira, né? Ela precisa ter independência dela financeira, e para não precisar cuidar da família. Você tem a sua independência, então você paga alguém para fazer. E também o homem, esse movimento feminista fala que o homem e a mulher, eles são iguais. Nunca. Deus criou homem, Deus criou mulher, cada um com a sua qualidade. Nós nunca seremos iguais aos homens. Eu tenho o meu papel como esposa, meu esposo como esposo. Então, se eu fujo desse papel para o qual o Senhor me chamou, há um desequilíbrio. Eu preciso ser a auxiliadora, aquela que está ali, mantendo a harmonia do lar, mantendo o equilíbrio da família, auxiliando o meu esposo, levantando ele. Se ele estiver para baixo, não, você vai conseguir, você é um homem de Deus, eu preciso levantar. E não falar assim, não, meu esposo é uma banana, não toma decisão. Misericórdia, levanta esse homem, levanta, só depende de você. Então, não somos iguais e nunca seremos. Eu preciso dele para me completar e ele precisa de mim para ser completo. E assim Deus nos criou. Eu tenho qualidades e ele tem as dele. Nós somos diferentes em tudo, em tudo. Então, se eu tomo um lugar que não é meu e tenho um lugar que é dele, há um desequilíbrio e o homem fica perdido. Se eu sou provedora, se eu sou a mantenedora, se eu sou a que educo, se eu sou a empoderada, eu sou a poderosa, eu acabo desempenhando o meu papel, mais o papel do sacerdote da minha casa,
cabeça da família, que é meu esposo, e eu fico sobrecarregada e ele fica perdido. Bem, se eu não sou o provedor, se eu não sou o que eu sou o quê? Há um desequilíbrio e assim os filhos vão. E eu quero finalizar, né, nesse movimento feminista, né, de que a gente não precisa, né, de homem para nada. A gente não precisa. Eu tenho meu dinheiro, eu pago, eu compro, eu faço, eu aconteço. Precisamos sim, e muito. E ter o direito ao próprio corpo e ter muitos parceiros, né? O que elas alegavam. Eu só falei alguns aqui, né? Porque ela fala como o homem tem direito de ter amante, por que a mulher não tem? Então, assim, algo que foge totalmente dos princípios do Senhor. E os frutos nós estamos colhendo hoje, né? Colhendo hoje. Divórcio, filhos nas drogas, o homossexualismo, enfim, um desequilíbrio total, um fracasso nas famílias. Mas nós podemos ser a solução para essa geração. Nós podemos ser mulheres influenciadoras. E temos que começar dentro da nossa casa, influenciando os nossos filhos, influenciando todos aqueles que estão ao nosso redor. Você é bênção, porque Deus a criou para esse propósito. Amém? Que Deus abençoe, que Deus assim gere no seu coração essa mulher sábia, essa mulher virtuosa, que tanto procuram, né? Se estão procurando porque está escasso, mas ela existe em você, ela existe dentro de você, porque Deus já te criou com essa essência. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia! Amém? Gostaram da surpresa? Finalizamos com todo o livro de Provérbios. Eu achei mais confortável ou mais proveitoso com uma mulher discorrendo sobre a mulher virtuosa. Imagine um pastor dizendo aqui que Deus criou a mulher com o propósito da casa, da família, dos filhos. A primeira coisa que vão dizer é que eu sou machista, coisa que algo que eu não sou, né? Mas pelo contrário, eu incentivo o crescimento de todos, homens, mulheres. Se você pegar o Provérbios 31 aqui, do 10 em diante, fala a mulher, marido, família, sua família, casa, marido, enfim. A mulher quer se dedicar à carreira profissional, ela deve crescer pensando nisso, em ser um advogado, em ser uma médica, em ser uma fisioterapeuta, em ser uma nutricionista. Amém? O marido, nós homens, devemos incentivar. Mas a mulher crente, sobretudo, estou falando com crente, gente. A mulher precisa ter a consciência que um dos o maior ministério dela é a sua família, é a sua casa, é o seu marido, os seus filhos. Você que deseja se aprofundar mais sobre isso, está aqui eu indico um livro Feminismo.
Perversão e Subversão, da nossa irmã catarinense presbiteriana Ana Caroline Campanolo. Recomendo a leitura desse livro, muito bom. Ela é formada em História, então ela vai lá no profundo, ela é bem detalhista. Então, ela aponta aqui o quanto que a mulher se perde com isso. Dupla jornada, mulheres desorientadas, e isso entrou na igreja. Irmãs que estão perdidas, crise de identidade, não sei se eu cuido da casa, não sei se eu cuido dos filhos, não sei se eu cuido da minha carreira profissional, enfim, irmãs com crise de identidade. Amém? Encerramos hoje temática de Provérbios. Semana que vem vamos entrar com nova temática, personagens bíblicos. Será surpresa também. Amém? Vamos orar? Encerrando essa live. Pai querido, louvamos e bendizemos o teu nome. Obrigado porque encerramos, ó Pai, mais uma temática de Provérbios, um livro enriquecedor que nos mostra como nos comportarmos melhor, como pensarmos, como temos os pensamentos divinos. Obrigado, meu Deus. Consagramos o nosso domingo a Ti. Abençoa, Pai, esse momento de almoço, abençoa a nossa tarde, que logo mais à noite possamos nos encontrar para celebrar o Senhor. Amém? Beijo! Deus abençoe todos vocês. Amém?